A profecia embutida não é discernível somente na formulação das teorias e propostas, mas também nos símbolos que as condensam para a imaginação popular. De algum modo, a letra do hino da Internacional Comunista, composta em 1871 por Eugène Pottier e posta em música em 1888 por Pierre de Gaiter, a qual até hoje fascina a mente das multidões militantes com a imagem da bela sociedade igualitária, já contém na sua primeira estrofe o anúncio da debacle apocalíptica que veio a constituir a história do comunismo. Veja que coisa. O sujeito, então, que em 1888 lesse com atenção, né, com capacidade interpretativa, com instrumentos de análise crítica, a primeira estrofe da Internacional, já entenderia imediatamente isto vai dar merda. Vamos lá. Mesmo depois da queda da União Soviética, no entanto, essa profecia continua tão mal compreendida que muitos ainda tentam realizá-la por meios novos, mais inventivos e mais desnorteantes, enganando-se a si mesmos com uma feroz devoção ainda mais intensa e louca do que aquela que guiou os pioneiros da ditadura soviética. Ao conclamar ao grande empreendimento da Revolução Socialista os danados da terra e os condenados da fome, les damnés de la terre, les forçats de la femme, o poema já insinua que quem os convoca à ação é, hegelianamente, a razão, a deusa inspiradora de 1789. No entanto, de onde vem a voz dessa divindade? La raison tonne en son cratère. A razão faz-se ouvir como o ronco temível de um trovão que, paradoxalmente, não vem dos céus, mas das profundezas de uma cratera. Ela é aí concebida, com toda evidência, não como um ideal superior que acena aos homens desde uma altura divina, mas como uma força ctônica, subterrânea, infernal. Há uma lógica dentro dela, mas é a lógica da astúcia demoníaca, aquela mesma com que Satanás surpreende o poeta no inferno de Dante. Forse tu non pensavi que io logico fosse. Não imaginavas que eu também fosse lógico. A inevitabilidade interna do processo, que inspira e dirige a ação das massas, acaba indo de fato numa direção imprevista e catastrófica, mas nem por isso menos encadeada com rigor implacável a uma premissa obscura e mal compreendida. Nem mesmo a geração de comunistas que foi levada ao desespero e até ao suicídio pela revelação dos crimes soviéticos em 1956 chegou a atinar retroativamente com a lógica trágica imanente ao ideal socialista. Todos explicaram o desastre como fruto acidental de traições e desvios, sem notar que com isso desmentiam no ato a sua própria teoria da necessidade histórica, na qual o acaso e os caprichos individuais contam para muito pouco ou para quase nada. Quer dizer, foi um espetáculo realmente assim, tragicômico. Você vê milhares de marxistas que certamente acreditam vamos dizer, numa necessidade histórica impessoal, jogando tudo nas costas de indivíduos. Foi fulano, foi fulano, foi fulano. E como que fulano pode ter tanto poder assim sobre um processo histórico que somente as massas constroem, meu Deus do céu? Né? O verso seguinte é ainda mais eloquente. C'est l'éruption de la fin. É a erupção do fim. O fim emerge do ventre de um vulcão. Fim do quê? O verso não diz. A recepção metonímica aceita sem exame que é o fim das injustiças. Mas, com toda a evidência, a expressão o fim, desacompanhada de um genitivo explícito, anuncia somente morte e destruição. E as palavras que vêm em seguida ressoam com um tom ainda mais sinistro. Du passé faisons table rase. Façamos tábua rasa do passado. Apagar o passado, falsificar a história em nome de um apelo estimulante, tal tem sido de fato uma das principais ocupações da historiografia oficial esquerdista, induzindo as massas a entregar-se entusiasticamente à busca de um propósito cuja raiz desconhecem e cujos frutos, por isso, sempre hão de surpreendê-los com o sabor amargo de um enigma diabólico. Quer dizer, essa é a lógica diabólica. Né? Ela é sempre lógica, mas não no sentido de que você a entendeu, e sim num sentido mais profundo e mais rigoroso, mais encadeado ainda.